orar? Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, meu Pai Santo, ó Deus, pela Tua serva, meu Pai Santo, que o Senhor já tocou no coração dela, já falou com ela, e ela vai trazer uma palavra, Senhor, meu Pai querido, agora para os nossos corações, Senhor, ó, para que nós possamos ouvir essa palavra, entender como é o ministério infantil, e ao mesmo tempo, Senhor, que essa palavra fale conosco, ó Pai, que traga um impacto aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que o ambiente esteja liberado, para que o Espírito Santo possa atuar, agir, meu Pai, e fazer da forma como o Senhor quer fazer em nosso meio, em nome de Jesus, amém, amém. Glórias a Deus. Amém, paz do Senhor, irmãos, amém. Bom, vamos lá então, né, hoje vocês vão conhecer a tia Amanda, como que a tia Amanda trabalha. Bom, eu quero primeiro falar oi para o pessoal de Extrema, porque eles brigaram comigo, que eles falaram que só o Mateus vem aqui e fala com eles, e manda beijo para eles e eu não. Então, beijo para vocês aí de Extrema, que está sempre assistindo a gente, sempre acompanhando a gente, tá? E vamos, então, adentrar para a palavra, né? Como o pastor falou, é algo que a gente ministra para as crianças, mas é a mesma palavra, porque a palavra do Senhor Jesus, ela não muda, né? Ela é para todos os públicos, todas as idades, ela não tem distinção de idade. O que muda são visuais que a gente utiliza, formas que a gente utiliza para as crianças, né? Para as crianças poderem entender. E o curioso é que nós adultos, às vezes, precisamos também que a palavra de Deus seja desenhada, né? Às vezes a gente abre ali, ó, folheia a Bíblia e a gente não entende por si só. E o Espírito Santo é quem nos dá esse entendimento e muitas vezes a gente precisa que seja desenhado para a gente entender, né? Porque a palavra de Deus fala assim, olha, não faça isso. A gente vai lá e faz, né? E aí, às vezes, Deus precisa desenhar, falar, filho, presta atenção, é assim, assim, assim. Então, é necessário também que a gente tenha esses visuais na nossa mente, né? Para que a gente possa entender os planos de Deus para a nossa vida. Amém? Alguém pode trazer água para mim, por favor, que eu estou com a minha garganta meio ruinzinha? Bom, vamos lá, então. Quero contar para vocês hoje uma história, tá? Pode colocar, tá, Cat? Uma história. Aqui todo mundo gosta de história? Amém, legal. Então, vamos lá. Vou contar para vocês a história de duas esponjas. Duas esponjas. Vamos prestar atenção aí nessa história aí das duas esponjas, tá? Bem. Deus abençoe. Põe lá do começo. Volta, volta, volta. Aperta a setinha aí para cima que aí volta lá do começo. Ó, já está dando spoiler de tudo que eu vou falar. Não está indo? Vai, isso, vai voltando. Vai voltando, vai indo. Os irmãos já estão até vendo aí como que é toda a história, mas vou explicar, né? Que não dá para entender de olhar assim, né? Aí, vamos lá, o começo. As duas esponjas, então. E ali está uma frase, ó, Jesus pode limpar e perdoar o seu pecado. Vamos lá, então. Era uma vez, né? Uma cozinha. Pode passar aí. Era uma vez uma cozinha. Essa cozinha, ó, é igual a cozinha da nossa casa, né? Tem mesa, tem as cadeiras, tem fogão, tem pia. E toda a casa tem pia cheia de louça. Cheia de louça. E aí aconteceu, então, que uma família saiu. O pai para trabalhar, a mãe para trabalhar, os filhos foram para a escola. E a empregada faltou naquele dia. E aí, imagina, toda a louça da janta ficou lá, ó, tudo sujo, tudo sujo. E aí, as louças começaram a reclamar, começaram a questionar, falar, poxa vida, a gente vai ficar o dia inteiro aqui suja, o dia inteiro, olha lá, o prato começou a reclamar, falar, olha,
jogaram molho em cima de mim. A xícara ali, ó, com a vaquinha, ficou falando assim, nossa, esse leite está muito azedo, está me dando agonia, ai, eu estou toda azeda, credo. O garfo começou a reclamar, a faca ficou brava, porque até o cabo dela estava sujo, estava todo cheio de óleo, sabe? Aí, a frigideira, as panelas, o copo, todo mundo começou a reclamar. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar o dia inteiro aqui sujo, desse jeito? Pode passar. E aí, então, apareceu uma esponja. Ali está cortado, mas vocês estão vendo ali, ó, amarelinha. Tá vendo? Ela chegou lá e viu a confusão, né? Tudo que estava acontecendo ali. E falou, olha, eu posso limpar vocês. Aí a louça olhou para ela e falou assim, ué, mas você está toda suja? Como que você vai limpar a gente? Você vai sujar a gente mais ainda, né? E ela falou, não, eu vou limpar vocês, ó. Quer ver só? Aí a esponja, então, foi limpar. Começou a se esfregar nas panelas, começou a se esfregar nos pratos, nos copos. E, para piorar, a esponja estava suja, estava enferrujada. E o que ela fez? Sujou mais ainda. Aí o que estava dentro do copo de leite, ela colocou junto, ficou na panela. O que estava dentro lá, que estava oleoso lá na frigideira, acabou passando no prato. Ela piorou toda a situação que estava. E aí aquela louça ficou desesperada, falou, e agora, o que eu vou fazer? E agora? E aí, de repente, apareceu uma esponja limpa, uma esponja sem nenhuma mancha, uma esponja brilhosa, novinha, sem ferrugem nenhuma, e estava cheirando tão bem. E aí a esponja limpa viu aquela confusão e falou assim, eu já sei do que vocês estão precisando. Vocês estão precisando de mim. Pode deixar que eu vou dar um jeito. E aí a louça ficou esperando para ver o que ia acontecer, né? E aí a esponja, então, começou a esfregar, a limpar, a tirar toda aquela gordura, todo aquele cheiro de leite azedo que estava ali. A esponja começou a limpar tudinho, deixar tudo limpinho, tudo brilhando. E a louça ficou, vamos ver como que a louça ficou? Brilhando, olha, limpinha. Olha a xícara da vaquinha. Ela não estava até passando mal, que estava azedo aquilo dentro dela. E ela ficou ali, ó, feliz. O prato, a panela que estava toda enferrujada, toda engordurada, já estava tão limpinha, tão limpinha. E aí a família chegou em casa. A mãe olhou a louça e falou assim, olha, o meu marido lavou a louça. Ele chegou mais cedo, quis fazer uma surpresa para mim, foi lá e lavou tudo. Aí o pai está ali também, ó. Falou assim, meus filhos limparam a louça, olha só como eu eduquei meus filhos, eles deixaram tudo brilhando, tudo limpinho. E as crianças viram a xícara piscando para elas. E foram lá curiar para ver o que está acontecendo. As crianças não tinham nem percebido o que tinha acontecido. E acabou a nossa história. Olha como a família ficou feliz, né? Um achando que foi o outro que fez. Então, foi tudo perfeito, mas elas nem imaginavam que a esponja é quem tinha feito tudo aquilo, né? E o que a gente vai aprender com essa história? Que Jesus é quem nos limpa de todo pecado. A gente é como aquelas louças lá, ó, toda suja, toda encardida. E olha que curioso, no decorrer da nossa vida, a gente vai encontrar pessoas que estão pior do que a gente, mais sujo do que a gente, e vai querer nos ajudar. Quando, na verdade, a solução suja é só Jesus Cristo. Não tem como, não existe outra esponja, a não ser aquela esponja limpa, imaculada, sem mancha, que vai fazer toda essa limpeza. E é o que Jesus quer fazer no nosso coração. Ele quer nos limpar todos os dias da nossa vida. Porque aí, o que vai acontecer com aquela louça? Aquela louça vão usar e vai sujar de novo, né?
E aí, tá aí ainda? Vocês tiraram? Ainda tem. E aí, o que vai acontecer? Aquela louça vai acabar sendo usada, né? Vai acabar acontecendo alguma coisa que vai sujar ela de novo, mas Jesus vai continuar nos limpando, nos purificando. E aí a palavra de Deus fala assim, ó, pode deixar que eu abra aqui, pode deixar. Abre aí na Bíblia, então, para os irmãos poderem acompanhar. A palavra de Deus vai falar assim, ó. Só achar aqui. Cadê? A palavra de Deus vai falar em Marcos. Não, perdão, em 1 João 2:2. Diz assim, ó. 2:1, põe no 1, por favor. Meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então, a palavra de Deus fala que o que? Ele nos instrui o que é pecado, aquilo que a gente pode ou não pode fazer, mas acontece, não acontece? Infelizmente, na nossa vida, a gente hoje aprende sobre uma coisa, amanhã a gente vai aprender sobre outra coisa, e assim é sucessivamente a nossa vida. E a gente tem Jesus, quem é que nos perdoa de todos os nossos pecados. Então, se acontecer da gente, de repente, pecar, sair, né, da linha ali, da rota ali, tem Jesus, que é o nosso intercessor junto ao nosso Pai. Então, a gente pode sim falar, Jesus, me desculpa, eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e Jesus, ele nos perdoa. Ele está todos os dias de braços abertos para nos perdoar. E aí a gente fica na dúvida, então o que é e o que não é pecado? E agora, o que eu posso ou não posso fazer? Eu quero abrir a minha Bíblia, para vocês verem, né? E aqui nessa minha Bíblia, ela está dizendo o que é algumas coisinhas que a gente pode dizer, né? Pode falar, pecado é assim, assim, assado. Vamos ver? Pecado é o que eu penso. E aí a palavra de Deus fala que se a gente... Aí Jesus vem para dizer assim, a lei fala que se você matar, você está cometendo pecado. Mas eu vim para dizer para vocês que se vocês pensar... Se vocês, no seu coração, quiser matar o seu irmão ou dizer que para você ele morreu, você já está pecando. Então, a gente precisa vigiar nos nossos pensamentos, vigiar a maldade que a gente tem, tanto no nosso coração como na nossa mente. Vigiar nos pensamentos que a gente tem, porque às vezes a gente está aqui na igreja, mas a nossa cabeça está lá longe. Não está entendendo a palavra de Deus, não está entendendo aquilo que Deus quer ministrar no nosso coração, né? Pecado é o que eu sinto. E aqui o coração está com raiva, né? E é exatamente a mesma coisa. A gente está, ai, aquele irmão, aquele irmãozinho abençoado. Se eu pudesse pegar ele, né? Lindo. Então, porque o que vale é a intenção do nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Então, não adianta a gente falar que a gente ama o nosso irmão e lá dentro da gente a gente está cavando uma mágoa, um sentimento ruim, cavando aquele ódio, né? Aquela vontade de pegar o nosso irmão. E o que a gente vê, o que eu vejo, e o pastor falou aqui, né, sobre os influencers, né? E, assim, para a criança, irmãos, a internet está um perigo. Está um perigo, porque se a gente coloca na mão de uma criança o celular, essa criança, ela de repente está vendo um vídeo que a gente sabe, só que esse vídeo ele tem vários anúncios, ele tem vários links em cima do vídeo, que a criança vai lá e clica, e vai entrando, e a internet é muito perigosa.
Então, existem crianças hoje que estão submetidas, estão dentro de pornografias. Crianças pequenas já estão sendo induzidas a assistirem pornografias. E não é aquela pornografia que a gente acha assim, que está lá, a cena explícita. Não. São pornografias disfarçadas. Que às vezes a gente bate o olho, a gente não vê, mas está tudo ali, ó, no subliminar para a criança. E criança é muito curiosa. A criança vai tentando, vai clicando, vai procurando. Então, a gente precisa vigiar o que a gente vê. O que a gente vê tanto em celular, televisão também. O que a gente fala. E aí, quando eu mostro isso aqui para as crianças, todo mundo, fala palavrão. Sim, falar palavrão. E eu trago para a nossa realidade. Eu acredito que os irmãos não falem palavrão, mas palavras de maldição. Declarar maldição na nossa casa. Declarar que, esse menino é assim mesmo, não vai mudar. Isso, aquilo, outro. Não. A palavra de Deus fala que da mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. A gente tem da nossa boca, tem que sair bênção, tem que sair profecias, profetizar vida, restauração. Meu filho é abençoado sim, meu casamento é abençoado sim. Independente da situação que está, a gente tem que profetizar. E aí, o que eu ouço, e aí a criançada vem também, funk. A primeira coisa que eles sempre falam, funk. Sim, são músicas que edificam a nossa vida. Não edifica nada, não edifica nada. A gente vê lá na história de Saul, que quando Saul estava com o espírito mal dentro do corpo dele, e aí Davi tocava harpa e louvava, Saul era liberto, demônios eram liberados da vida de Saul. Então a gente precisa ouvir músicas, ouvir histórias, ouvir coisas que edificam a nossa vida, que traz bênção para dentro da nossa casa. E o que eu faço? O que nós fazemos? Aquilo que os irmãos da igreja não vê, aquilo que ninguém vê, aquilo que eu estou sozinha, de repente, no meu serviço. A palavra de Deus não fala que tudo que a gente for fazer tem que fazer para a honra e glória do Senhor. A gente tem que fazer no nosso trabalho como se a gente estivesse fazendo para Deus, dentro da casa de Deus. Então, tudo aquilo que deixa o coração de Deus triste é pecado. E aí eu falo para as crianças e falo para o Isaac também, toda vez que você for fazer alguma coisa, pensar em alguma coisa, falar alguma coisa, você pensa, Deus vai ficar feliz comigo se eu fizer? Deus vai se alegrar se eu falar? O que Deus vai pensar de mim? O que Ele vai estar lá de cima olhando para mim se eu for fazer isso, aquilo ou aquilo outro? Como será que Deus está me vendo? Né? E aí, eu finalizando essa parte aqui que eu trabalho com as crianças, eu quero trazer para os irmãos, para a gente entender que tem um versículo, que eu gosto muito desse versículo, que está lá em Romanos 3:23. E ele fala assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse versículo aqui, irmãos, a gente precisa entender o seguinte, que aqui não está falando todos os adultos, aqui não está falando todas as mulheres acima de 12 anos, acima de 15 anos, aqui não está falando todas as pessoas maiores de 18 anos, não. Aqui está falando todos. E esse todos aqui entra criança de 0 a 100 anos. E o que eu quero trazer para a igreja hoje é algo que faz pouquíssimo tempo que eu entendi, que quando eu ouvi me chocou, mas é algo assim que Deus foi trabalhando no meu coração e eu fazendo entender que o quê? Que criança que não aceita Jesus, criança que não é evangelizada, irmãos, criança que não está dentro da aliança, ela vai para o inferno. E aí criaram uma doutrina, uma teoria de que criança é inocente até 12 anos. Aonde na Bíblia está escrito isso? De verdade. Pastor, está escrito? Não está escrito, irmãos. E aí criou-se uma doutrina em várias igrejas que a criança ela pode fazer, ficar tranquila,
que ela só vai dar conta a partir dos 12 anos, irmãos? Não. E esse versículo aqui, ele nos comprova que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, aqui está dizendo que todo mundo precisa aceitar Jesus, todo mundo precisa estar dentro da aliança de Deus. A gente viu aí há um tempo atrás, falamos sobre alianças, e lá, quando a criança ela tinha 8 meses de vida, ela já era circuncidada, já era declarado aquilo para a criança que ela estava debaixo da aliança de Deus. A família já colocava, já falava, não, esse aqui está dentro da aliança de Deus. O que uma criança de 8 meses entende? Vai falar, não, pai, não quero. Não quero, eu tenho que escolher, peraí, eu tenho que escolher ainda se eu vou servir esse Deus ou não. Não, isso não existe. Se eu e você aceitou Jesus como nosso Salvador, se eu e você temos a certeza que Deus nos perdoa dos nossos pecados, a gente tem certeza absoluta que o nosso caminho, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, por que meu filho tem que decidir? Não tem, meu filho não tem que decidir se ele vai para o inferno ou não. E quando eu ouvi isso de verdade, eu fiquei chocada. Falei, mas como assim? Como isso? E, irmãos, o nosso olhar, ele precisa mudar. Sabe por quê? Porque o inferno não está doutrinando as crianças a partir dos 12 anos, não. Satanás não está lutando com as armas dele somente a partir dos 12 anos, não. Satanás está entrando dentro das escolas com criança de 2 anos, com criança de 3, de 4 anos. Satanás está destruindo as nossas crianças lá nas escolas de 5 anos. Eu vi uma reportagem de um menino de 7 anos, que eu não consegui trazer para os irmãos, mas de 7 anos ele falava que ele era um bicho. Ele estava se sentindo, ele não queria mais ser humano. Ele queria que a mãe dele transformasse o corpo dele para ele ser um animal, um bicho. Irmãos, uma criança de 7 anos, o que essa criança entende da vida? É desesperador. É triste saber que as igrejas estão caladas, que as igrejas não querem fazer nada, que as igrejas estão preocupadas com só os pais das crianças. As igrejas estão achando que as crianças são imã para os pais. E a gente tinha esse pensamento. Eu lembro que quando eu fiz a primeira festa aqui na igreja, a igreja lotou, veio tanta criança, e aí eu já imaginei, nossa, quantos pais vão vir, né? Nossa igreja vai lotar, porque tanto de criança, tanto de pais. E aí, na semana seguinte, não veio nenhuma criança para a escola dominical. Eu fiquei tão frustrada, tão triste. E acho que no segundo ano, acho que a mesma coisa, eu falei, Deus, por quê? Tanta criança aí perdida, por quê? E aí, de verdade, Deus mudou o meu pensar sobre isso. E eu entendi que não era para os pais vão ser alcançados, sim, em nome do Senhor Jesus, através do testemunho das crianças, que vai levar para elas. Mas elas precisam de Jesus. E essas crianças, então, veio na outra festa, veio poucas crianças, olha como Deus faz as coisas, veio menos do que das outras vezes, e elas estão até hoje aqui com a gente, ouvindo a palavra de Deus. E não é, irmãos, porque a metodista de Ferraz é melhor, porque eu, como líder aqui, sou melhor. Não. É porque a gente ouviu a voz de Deus, a gente entendeu que essas crianças precisam ser salvas. Essas crianças, elas precisam ouvir que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo transforma, que elas pecam, sim, elas precisam de Jesus, porque se elas não aceitarem Jesus, elas vão para o inferno, sim. Elas precisam entender isso. Porque se a gente não fala, se a igreja se cala, Satanás está detonando as crianças aí. E a gente vê, se vocês pararem para pensar, é o público mais afetado que está sendo. Eu vi uma reportagem que falava que, há alguns tempos atrás, os pais e a sociedade tinham preocupação com os adolescentes, porque eram os adolescentes que davam trabalho, eram os adolescentes que saíam da igreja, mas hoje a maior preocupação está sendo com as crianças. Porque se você olha, as crianças, elas estão aprendendo sobre sexualidade. Elas estão aprendendo dentro da escola que elas podem ser quem elas quiserem.
Elas estão aprendendo que elas podem fazer o que elas quiserem, o que dá na telha delas. E o que uma criança de 5 anos sabe o que é o certo e o que é o errado? Não sabe, não sabe. Então, irmãos, a gente precisa abrir os olhos para essas crianças. De verdade, a gente enxergar. Enxergar essas crianças como Cristo nos enxerga. Porque quando Jesus, uma pessoa me falou isso, e é uma verdade, porque Jesus, ele nos enxerga aqui de baixo como crianças, ele enxerga todo mundo igual, não é? Ele não enxerga um adulto, uma criança, ele não enxerga um maior, não, ele enxerga todo mundo igual. E ele sabe como que vai ser a nossa vida, ele sabe o que a gente vai ser, quais os caminhos que a gente vai trilhar, mas a gente não sabe. Eu não sei o caminho que o Isaac vai trilhar. Então, eu preciso ensinar o Isaac a verdade da palavra de Deus. Eu não sei o que o mundo lá fora está preparando para ele. Mas eu sei que a palavra de Deus é o que vai estar dentro do coração dele. Eu sei que é a palavra de Deus que vai fazer o Isaac dizer não quando Satanás vir jogar as armadilhas para cima dele. E as nossas crianças precisam saber disso, irmãos. Elas precisam saber disso. Então, eu quero finalizar com os irmãos para trazer esse entendimento para vocês. Vamos olhar mais para as nossas crianças. Eu ia até ler uns versículos que o pastor trouxe, mas o pastor aqui leu, e é verdade. A gente precisa olhar para as nossas crianças. E aí eu quero ler aqui um versículo com os irmãos que eu separei. Que está lá em Mateus 18, 3. Mateus 18, eu quero ler o 3 até o 5. E disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma criança desta em meu nome está me recebendo. Então, irmãos, quando a gente recebe as crianças aqui na igreja, quando a gente prega a palavra de Deus para essas crianças, a gente está fazendo isso para Jesus. A gente está recebendo Jesus aqui. E aí fala o que a gente precisa se tornar humilde. E a gente não já falou o que é se tornar humilde, dependente? A criança, ela depende dos pais. Ela depende de nós, da igreja, e como que essa criança, ela vai falar o que ela quer ser. Ela vai dizer que ela quer ser, se é um menino, vai falar que quer ser menina. Isso é coisa de Satanás, isso não existe. Uma criança que depende dos pais para comer, para viver, para se alimentar, vai falar que ela está se sentindo, que ela não se acha mais um humano. Isso não existe, irmãos. Isso é coisa de Satanás. E aí Satanás coloca na nossa cabeça que, deixa inocente, deixa ir vivendo. A criança, ela desde pequena, ela já sabe mentir, ela já sabe enganar. E isso é a raiz do pecado. É algo que já nasce dentro da gente. A criança, ela já sabe que ela precisa esconder, fazer algumas coisas escondidas, porque senão o pai e a mãe vão brigar. E a gente fala, ai, que bonitinho, olha, ai, que bonitinho, sabe enganar. Não. A gente vê uma menina dançando funk, ai, que bonitinho, sabe rebolar. Não. A gente não pode achar essas coisas bonitinho, não. A gente não pode achar essas coisas normal. Ou dizer que, não, daqui a um tempo ela muda. Não, isso é coisa de criança. Não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que explicar para os nossos filhos, para as nossas crianças, para neto, para os sobrinhos, qual é a verdade. Qual é a verdade, o que ela é, o que Deus fez por ela. A gente precisa olhar mais para essas crianças. Amém? Quero que a gente ore agora nesse momento. E como nós já oramos pelas nossas crianças, nós já clamamos aqui, eu quero que a gente hoje ore por nós, pelos nossos olhares. Quero que agora, nesse momento, a gente olhe pelo nosso coração. Porque
não é todo mundo que gosta de criança, né? Que às vezes tem gente que não é nem que gosta, é que de repente, ai, criança, né, não sei o quê, né? Cada um tem o seu dom. Eu amo criança, eu tenho muita paciência com criança, tem gente que já não tem. Mas isso é algo que Deus pode colocar no seu coração. Você não precisa ser aquela tia da escola, não. Mas o importante é você entender a palavra de Deus, entender que essas crianças precisam de Jesus, assim como você também precisa. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Deus, nós queremos apresentar a Ti os nossos corações, ó Pai. E queremos Te pedir, Senhor, muda, Pai, o nosso coração. Muda, Senhor amado, o nosso olhar para essas crianças, ó Deus. Transforma, Senhor, o nosso entendimento, o nosso pensar, meu Pai. Abra, Jesus, nossos olhos espirituais para entender o que está acontecendo neste mundo, Deus. Abra, Senhor, nossos olhos espirituais, meu Pai, para enxergar aquilo que Satanás tem lançado para dentro da nossa casa, aquilo que Satanás tem lançado para dentro das escolas, meu Pai. Abra, Senhor, nossos olhos espirituais para reconhecer quando uma criança ela é abusada sexualmente. Abra, Senhor, nossos olhos espirituais para entender quando uma criança ela precisa de amor, ela precisa de um carinho, de um afeto, Pai. Abra, Senhor, o nosso coração, Deus, para entender como que nós devemos amar, cuidar e zelar pelas nossas crianças. Meu Pai, às vezes a gente ora por tantas outras coisas e esquece de orar pelas crianças da comunidade, crianças que estão sendo influenciadas pelo tráfico, crianças tão pequenas que já estão conhecendo drogas, crianças tão pequenas que já estão conhecendo sexualidade. Meu Pai, que nós possamos entender, olhar, meu Deus, para dentro das escolas e ver como a ideologia de gênero está entrando. Às vezes a gente não vê com nossos olhos carnais, mas, Senhor, abre nossos olhos espirituais para entender, meu Deus, como esses espíritos malignos estão afetando nossas escolas, afetando a nossa educação, meu Pai. Afetando, Senhor, a internet, onde as crianças hoje têm livre acesso, meu Pai. Que nós possamos estar vigilantes, ó Deus, clamando a Ti, repreendendo, Pai, tudo que Satanás tem lançado sobre as nossas crianças, ó Deus, nos fazendo às vezes nos preocupar com as nossas vidas, com as nossas situações, com os nossos problemas, enquanto as crianças estão sendo lançadas no inferno, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Deus, nós clamamos pela nossa vida. Abra o nosso entendimento, o nosso conhecer, o nosso saber. Que nós, Senhor, possamos pregar cada vez mais para as crianças. Dizer, Deus, o quanto o Senhor as ama. Aquelas crianças que são abandonadas pelos pais nos orfanatos, elas precisam entender que o Senhor nunca vai abandonar elas. Elas precisam entender que o Senhor é o Deus que a ama. O Senhor é o Deus que vai cuidar da vida dela. Elas precisam saber que mesmo que elas não tenham um pai ali para dar força, apoio, o Senhor é o Pai que pode fazer todas as coisas para ela, Deus. Senhor, nós entregamos todas as crianças nas Tuas mãos. As crianças do bairro de Tanquinho, de Ferraz, de São Paulo, Deus do Brasil, entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. E nós cremos, ó Deus, na mudança, na restauração, Pai. Nós cremos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, Te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém, Jesus. A paz do Senhor, meus amados. Eu sou o pastor Maurício, aqui da Igreja Metodista Livre de Ferraz de Vasconcelos. Quero agradecer a você que tem assistido nossos vídeos, nossas programações. Nos siga no Instagram, nas redes sociais, Facebook. No link da descrição você vai encontrar os nossos endereços. Que Deus abençoe sua vida. A palavra do Senhor diz: lâmpada para os meus pés a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós possamos cada dia mais estar aprendendo com o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.